ontologia. O agente desencadeador é o homem ou mulher, produtor, feitor, provocador, percursor, corifeu, pioneiro, comandante responsável pelo início do empreendimento, da tarefa, trabalho ou campanha de vulto no universo da evolução das consciências. Então, é o agente desencadeador, o detonador, é o grande gatilho evolutivo da consciência, ou das consciências. Agora, a inteligência evolutiva, as neoverpons, as ressex, a catálise evolutiva, a vocação para a liderança, a articulação social, os contatos interpessoais, a força presencial, o estilo pessoal, a cosmovisão pessoal, a empatia, o cosmopolitismo, a reciclagem existencial continuada, a catálise social, o fulcro das neoperspectivas, as tarefas do esclarecimento, que são as TARES. Agora, aí, no fim, nós falamos aqui, a condição de agente desencadeador das tarefas do esclarecimento se impõe como assunto a ser encarado seriamente por toda consciência lúcida, intermissivista, cognopolita e proexista. Em qual nível você se coloca perante a condição de agente desencadeador? Você desencadeia algum processo de renovação evolutiva? Esse é o verbete 1223, tem 3 páginas, 36 logias ou sessões atendidas e tem 9 máximos. Eu não sei se os 9 máximos estão de acordo. Tá? Acertamos hoje? De vez em quando eu acerto, né? Às vezes. Agora, hoje nós temos aqui umas perguntinhas ainda, que é, desde criança gostei muito de ajudar as pessoas. Pensei em ser médica porque meu pai é médico, mas acabei me formando em enfermagem. Nesse curso me encontrei no começo, mas no final tive muito medo de continuar, de seguir em frente. Acabei a faculdade, mas não estou trabalhando na área. Descobri que tenho medo de errar com o paciente, não sei o que fazer. Trabalhar com a vida das pessoas é muito sério. O que posso fazer para tentar enfrentar e sair desse medo? Olha, o problema todo é confiar, estudar bastante, ter confiança na sua competência. O processo todo é de competência. Eu sempre usei na medicina um ditado que eu já trazia de outras vidas, que é o seguinte: jamais brincar com a saúde dos outros. Então, a partir disso, a situação é séria. Então, o problema é aumentar a competência. E eu quero dizer para você que eu sempre levei a coisa a sério. Estudei odontologia, trabalhei um pouco, mas apenas durante os cursos lá na odontologia, mas depois foi na medicina. Agora, eu nunca tive problema maior com medicina, assim, que me criasse uma dor de consciência, autoculpa ou qualquer coisa. Outra coisa, eu também nunca tive reclamação sobre o meu processo médico, em qualquer área minha. Mesmo depois que eu saí do interior, deixei a minha clínica, fiz outra que eu cobrava, nunca tive problema médico com ninguém. Agora, o problema todo é o seguinte: eu também sempre estudei demais, sempre olhei os detalhes, eu sou do detalhismo, eu sou da exaustividade. Então, para você, o que eu daria era isso: tenha confiança em você e aumente essa confiança cada vez mais, ampliando a sua competência. Aumente o seu conhecimento sobre os assuntos, você vai ter cada vez mais confiança em você. Agora, leve até a exaustividade. Olhe o detalhismo. Uma consciência se torna um agente desencadeador veterano apenas na dispersidade, ou já existe uma grande intensificação no epicentrismo? Não. Uma consciência ela pode começar a desencadear, quer dizer, fazer pequenos desencadeamentozinhos, né? Toda vez que ela começa a ajudar os outros, né? O processo todo é esse. Às vezes tem pessoa, por exemplo, que a pessoa às vezes fez um grande trabalho evolutivo com a TACOM, porque aquela pessoa precisava da TACOM naquele momento evolutivo. Então, veja, querendo ou não, é um agente desencadeador, mas não é isso que nós estamos falando aqui, não. O que a gente está tentando aqui é falar sobre o aspecto mais avançado, que é o que interessa para nós, o agente desencadeador lúcido, de alto nível. Se agora a gente for pensar sobre esse aspecto, desperto já é um profissional na história, né?
Se ele é bem autoconsciente, já está competente, já é veterano, a coisa vai longe. Outra coisa, e ele vai acabar chegando ao FIEX, né? Se já não chegou antes. O que poderia nos dizer a respeito da teoria da Terra Oca? É a maior baboseira que eu já vi ultimamente. Outra também é a chamada Terra Chata. Terra Chata e Terra Oca são baboseiras de todos os tempos. Esquece isso, não perca tempo com isso. Tem muito livro bom e técnico para a gente estudar. Manda tudo para aquele lugar, ou seja, manda as pessoas para a holoteca para estudar, né? Pelas energias ou exemplarismo são suficientes para gerar os resgates da evolução? O que mais devemos focar para acelerar e qualificar a evolução? Olha, se você conseguir dominar as energias e dar bom exemplo disso, nós não reclamamos mais nada, nem exigimos mais nada de você. Possivelmente nem o transmentor, não é isso? Bolas, dê um exemplo. Agora, exemplarismo, você não vai dar um exemplo de criança, vai dar um exemplo de pessoa adulta, avançada. Dê um exemplo, por exemplo, aí de esperto. Mas, escuta, vê, já tem 25? Conta aí, vamos ver, olha aí. Conta, eu também sou nesse meio, hein? Você me contou? Ó, tem um lá em cima. Então acabou, aqui, ó, passou para 15. Minha técnica está perfeita. Você sabe que há muitos dias que eu estou marcando isso aqui, né? Que aumenta 1 grau quando as pessoas estão mais próximas aqui da gente e que são um total de 25. Agora, demora de 20 a 30 minutos. Sabe quantas horas são? 12h37, 30 minutos. Em cima do lance? Quer dizer, estava andando, mas agora hoje nós estamos prejudicados por causa do aquecedor ali, o esquentador que está ali. Agora aqui outra pergunta. Observei uma singularidade sobre os passageiros do avião da Air France que sofreu o acidente. Vários tinham relação com algum tipo de assistência, ONGs, crianças carentes, preservação do meio ambiente, obras sociais e outros. Você poderia comentar o fato? Olha, eu não sei o que aconteceu com esse avião, eu não estive examinando. Tem só uma coisa que atilou a minha curiosidade no assunto até o momento. Vocês sabem que há alguns dias aí, que se passaram, em Buenos Aires, um homem falou que ia colocar uma bomba no avião. Vocês viram falar nisso? Alguém viu? O que é que deu isso? Mas já houve confirmação de alguma coisa? Agora, então, veja, isso aí é um negócio sério. Falou? Porque houve um negócio desse em Buenos Aires, faz alguns dias isso, que eles iam colocar uma bomba nesse avião, que é nessa corrida aí. Mas hoje estava dizendo que era alarme falso. Declarou que ele tinha recebido uma ameaça de bomba. Foi a Air France, então eles confirmaram. Confirmaram, mas ele não confirmou que foi bomba. Ele não confirmou que foi bomba. Estava dizendo que era falso hoje. E acharam que era falso. Gente, então eles conseguiram colocar nesse. Tá certo. Isso foi na semana passada. Escuta, ele decolou de Buenos Aires, esse aí que examinaram antes? Não, parece que aí eu não sei te dizer. Acho que não, mas eu não sei te dizer. Não, mas escuta, foi em Buenos Aires que aconteceu isso? Foi então, o mesmo avião. Quer dizer, então, mesmo avião. Que eles não conseguiram colocar um negócio em Buenos Aires, colocaram no Rio. Está na cara. Foi o mesmo avião. É isso que eu estou falando. Isso aí me chamou atenção. Porque desde o início teve gente que achou que aquilo foi uma explosão. Gente, eu já passei nessa viagem de ida e volta, talvez 100 vezes, nas minhas viagens, nesses 60 anos. Nunca aconteceu nada ali naquela área, muito esquisito isso. Ali nunca teve nada. Eu já tive uma queda assim dessas aí, de centenas de metros, por exemplo, no Oriente, quando eu ia ao Japão, que ia à China, e as Filipinas, isso tudo aconteceu. E outra coisa, na década de 60 ainda, quando você ia naqueles grandões aí, etc., você sabe, eu andei no Caravelle, um monte desses, tudo quanto é tipo de avião. Mas quando a gente passava lá, eles falavam assim, todo mundo coloca o cinto,
porque nós vamos entrar numa área que pode dar turbulência, mas a turbulência é porque a hora que passavam as montanhas, que era a rota, o negócio caía sempre. Toda viagem do avião caía. E outra coisa, eles falavam para a gente para olhar depois que passava, ele dava uma volta, mas já tudo sereno, para mostrar o cemitério de aviões. Tinha aquele monte de aviões. Na viagem para o Japão, todo mundo via isso. Tinha uma pessoa que, numa das minhas viagens, ainda falou, não, isso aqui é igual aquele negócio do navio, a hora que atravessa o Equador. Isso é perfeito. Eu não sei se alguém fez viagem aqui, eu acho que não fez, porque você chegou a fazer viagem por lá, na década de 60, 70, assim? Porque o problema é o seguinte, eu vi aquele monte de avião pequeno e grande, tudo no meio da montanha com as coisas todas. Você está entendendo? Agora, ó, quem passava, naquela ocasião, a rota a gente passava pela ilha de Waco, que durante a guerra os americanos pegaram aquele negócio todo. Para ir para o Japão tinha esse negócio todo. Outra coisa era Honolulu. É tanto que eu conheci Honolulu por causa dessas coisas. Numa das viagens eu resolvi ficar lá, passei uns dias, fui ver como é que era toda a ilha para me estudar os kahunas e runas. Foi lá que eu vi a pessoa que tinha lá o negócio, que eles colocaram energia e consertou a perna. Aí, ó, eu falo, eu sinto o processo de energia da turma lá. O povo é muito forte. Então, consertaram a perna, havia fratura exposta e fez a redução na hora. Só de mexer assim com a energia, o negócio foi... Eu vi tudo lá na minha frente, foi uma loucura aquilo. E eles são capazes de fazer isso mesmo. Agora são os runas e kahunas, como eles chamam. Valdo, esse avião tem um sistema em terra que é idêntico ao do avião. Eles sabem tudo o que aconteceu. Eu sei. Então saiu hoje que agora que eles estão soltando as informações. Então provavelmente, agora, como ele sumiu de repente do radar, isso aí, pode ter sido uma explosão mesmo, né? Eu vi desde o início que tinha gente desconfiada que poderia ser uma bomba, que podia ser uma sabotagem, alguma coisa. Mas eu não sei nada, não falei nada, só fiquei de olho. Mas uma coisa me chamou a atenção desde o início. Quantas viagens eu já fiz nesse lugar, nunca caiu avião ali. Não, e a rota de todos esses aviões da TAM, da Air France. Esse aí deve ser um dos primeiros que cai naquela área. Professor Valdo. Desse jeito, daquele... Professor eu não Valdo, lembro. Teve um piloto que estava indo de Lima, né, lá para a área da Europa, e que eles viram um clarão. Justamente... De explosão. Um clarão, de explosão. Não, se houve clarão no céu, ele viu? Então se houve a explosão. Então está na cara. Então, minha gente, esse negócio de Buenos Aires, eu preciso estudar isso. Mas eles estão falando que se tinha óleo lá, não descarta a possibilidade de explosão? Não, isso aí é conversa. Isso aí são as hipóteses que eles querem para mascarar um problema. É lógico, que besteira é essa? Isso aí eles estão arranjando tapiação. Estão fazendo a maquiagem do processo. Vamos devagar com isso. Valdo. Valdo. Não, eu queria dizer que no sábado, mais ou menos nessa hora, né, eu passei umas 4 horas no aeroporto lá do Galeão. Né? O que é que tem sábado? No sábado, mais ou menos nesse horário do voo lá, que foi 7 horas, no domingo, eu acabei passando umas 4 horas no aeroporto porque eu perdi um voo. Coisa que nunca aconteceu comigo, eu estava achando super estranho. E eu estava repetindo... Você perdeu o voo? Perdi. E eu estava repetindo toda hora, comigo mesmo e para outras pessoas, assim, mas tem que ver o que vai acontecer com o avião. Falei, mas não tem lógica, porque eu já perdi, não aconteceu nada, senão eu saberia. E estava encasquetado com isso. E peguei o avião da Gol. Agora, e estava um clima estranho no aeroporto. Por que eles fizeram isso? O cara estranha. lá de Buenos Aires falou por que iam colocar a bomba? Qual a causa? Não, qual o interesse? Qual o objetivo? Pois é, mas isso é que eu quero saber. Isso aí é que é a coisa séria. Agora, eu sei que isso em Buenos Aires aconteceu, já faz alguns dias. Eu fiquei quieto com esse negócio todo, estou só de olho para ver. Agora, gente, eu tive aqui uma orientação do meu amigo enumerador para não deixar clareira na floresta das Neos-Verpons. Espremer as Neos-Verpons até a última gota. Não permitir lacunas ou peças faltantes no neo-puzzle da conscienciologia. De modo que eu vou apertar mais a cabeça de vocês e explicar tudo. Foi por isso que hoje eu já peguei para estudar a autoherança parapsíquica.
e fazer um verbete que eu quero trazer aqui na primeira oportunidade. Uma coisa, a Mabel não tem não, né? Não, ainda não chegou. Agora, ó, eu quero falar aqui sobre a promoção Amigo que é Amigo ganha sempre. Inscreva-se nos Amigos da Enciclopédia e receba. É um monte de coisa que a pessoa recebe. 20% de desconto, SMS com tema, um crédito para experimento em laboratório, livro de editares, gratuidade por 1 ano na sessão pipoca, e concorra um monte de coisa, ECP1, ECP2, não é fácil. A promoção vale a pena para as inscrições feitas até o 31 de maio, a 6 de junho. É até o dia de hoje, então. Hoje termina. Sei. Então tá. Mas olha, hoje não é o dia 6, não, hoje é dia 4. Então tem mais 2 dias, não é isso? Agora, sorteio dos prêmios será realizado dia 7, é isso? Agora, gente, ó, o primeiro laptop é esse aqui. Esse laptop é muito bom. É bacanérrimo, poderosíssimo, 1 giga, não sei o que mais. Vale a pena vocês verem. Se alguém quiser ver, está aqui. Ó, é o máximo. Muito bom, hein? Não, para quem gosta de... Não, mas eu não posso falar, porque eu usei isso demais. Outra coisa, eu tenho que ter gratidão para os laptops, porque eu usava o subnotebook. Eu usava o subnotebook durante anos. Durante 3 anos eu usei subnotebook, porque não tinha outro. Outra coisa, eu cheguei a comprar notebook por $14 mil, top de linha na ocasião. E outra coisa, era o melhor que havia mesmo, que ninguém tinha. Eu trazia no Brasil, todo mundo queria ver o laptop. Agora, veja, eu sou 100% favorável ao laptop. Eu não uso mais há alguns anos, porque eu não estou viajando mais. Eu tenho 2 desktop, o meu é poderosíssimo, vocês sabem como é que é. Eu estou tentando ver se coloco, ao todo, são 6 CPUs no mesmo, que eles não conseguiram colocar. O ideal é colocar 8 CPUs para aguentar os meus arquivos. Eu, por exemplo, estou trabalhando hoje com 5.219 páginas. Dos artigos. Eu tenho 60 arquivos. Um deles, que é o principal, tem 5.219 páginas. Por aí vocês veem. Agora, aquilo não pode andar devagar. Eu não posso usar carroça, não dá. Então, o negócio é muito sério. E outra coisa, como eu não estou viajando, eu posso usar só o desktop. E outra coisa, atualmente eu pego no computador 4 vezes nas 24 horas. 4 vezes. Até o momento, eu já peguei 2. Agora, à noite eu pego de novo, você está entendendo? E aquilo vem. Às vezes é 4. Só para o pessoal saber, o laptop tem 1 GB de RAM e 160 GB de HD. É muita Ele coisa. é pequenininho e invocado. Dá para colocar todas as impurezas e erros que a pessoa cometeu. Olha que é preciso disso. Porque se não tiver muito giga, não vai aguentar, né? Não, e vem com... Então, toda a holobiografia da pessoa pode entrar aí. Tudo. E tem o Não Mega esconder Pensene. nada. Tem o Mega Pensene ali na tampa, né? Não, é uma belezinha. Eu gostei muito dele. Isso aí vale a pena. Alto nível. Agora aqui outra pergunta. Pode guardar? Pode. Agora aqui outra pergunta. Quando a pessoa pensa em que horas são, quando acorda espontaneamente a certa hora, pode ser uma intuição apenas, não? Pode ser, mas às vezes é o problema que a pessoa já está começando a ficar automatizada na vontade com o processo do onirismo. E isso ajuda na projeção. Isso já aconteceu várias vezes comigo, mas recentemente houve um fato diferente. Eu acordei e veio à minha mente a imagem bem visível das horas, a tela de um computador mostrando as horas. E quando fui checar, a hora estava certa, com imprecisão de 1 ou 2 minutos. Não, a imprecisão de 1 ou 2 minutos é precisão aí no caso, porque tem o período de você ter a hipnopompia, você não contou com isso. Olha só, olha a sutileza do assunto. Isso também é apenas intuição ou pode ser outro fenômeno parecido? Pode ser sim. Agora, sabe o que é hipnopompia?
A hipnopompia, às vezes, que tem pessoa que às vezes demora a virar gente. Tem cara, por exemplo, que ele acorda às 8 horas da manhã, mas ele só fica desperto às 11. Ele fica sonâmbulo durante a manhã. Então, no caso aqui, ó, o seu sonambulismo deve estar na base de 2 minutos. De examinar isso, como é que é. Às vezes você acordou exatamente na hora certa, mas até que fica estremunhando, que o povo gosta de falar, né? Aquele negócio, até vinha a hipnopompia. Custou o cerebelo, custou a ser acionado. Entende? Então, a hora que aciona, é preciso de ver. Agora, pode chegar um ponto que você vai ficar automático. Você acorda na mesma hora, tudo funciona. Tudo é instantâneo, porque tudo a consciência é instantânea. Professor Walter, Então, isso pode ser para psiquismo, sim. quando a pessoa não tem muito, assim, em geral, ela tem mais facilidade de acordar. Mas aí tem um dia que ela acorda e passa várias horas, assim, pode tomar banho, pode fazer tudo e parece que está meio dormindo ainda acordado. Não, isso é porque a pessoa, às vezes, passou da conta ou ele está intoxicado. O sono, às vezes, intoxica a pessoa, devido às coisas que ela comeu, processo intestinal, e outro, fígado. E, às vezes, por causa dos ácidos, coposterol, copostanol, aquilo mexe no processo da cabeça. Por exemplo, muitos casos de pessoa epilética, ela tem a crise devido a esse processo, essa intoxicação. Por exemplo, uma pessoa come banana. Se a banana, por exemplo, é verde, ela, às vezes, segura o processo do intestino. Aquilo piora. Por isso que é que eu estava falando aqui, tem certas coisas que a pessoa come, ela deve comer, por exemplo, ameixa preta junto, que aí ó, neutraliza, porque nunca sabe o resultado da pessoa. Por exemplo, uma congestão, ou no caso aí, um processo, por exemplo, assim, neurológico, ou uma intoxicação gastrointestinal, por constipação, a pessoa faz 3 dias que não faz nada, entendeu? E ela comeu esse tempo todo. E a barriga, daqui a pouco, ela está aquilo que o povo chama, está empanzinada. Às vezes tem flatulência, tem meteorismo, aquela coisa toda, está enorme. Isso aí pode criar esse problema. Entendeu? Então a pessoa fica um pouco alterada, Agora, cara de paisagem. Então. Como a pessoa diferencia isso de alguma coisa energética? A energia aí pode ser que seja um bloqueio mais forte devido a assediador. Entende? Às vezes pode ser um bloqueio, por exemplo, mais bravo, pode dar isso. Ela fica obnubilada mais tempo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, existem pessoas que têm dificuldade com a hipnopompia, que é acordar, o ato de despertar com lucidez. A pessoa tem dificuldade com isso. Entende? Cada um de nós tem um período de hipnopompia. Se vocês não estudaram, é bom estudar. Quantos minutos você demora até virar gente? Eu, por exemplo, eu acordo e já fico em pé assim. É tanto que a Graça, de vez em quando, se incomoda com isso. Que ela acha que isso pode me dar tonteira, que é essa tonteira da pronação. Sabe como é que é de você ficar? Eu não tenho isso. Você está entendendo? Eu sou psico. Agora, para dormir também é a mesma coisa. Valdo. Você está entendendo? Mas agora, isso é quando eu quero, porque no normal eu vou devagar, com calma, etc. Agora, por exemplo, conforme a situação, eu me reponho. Eu não preciso de muitas horas de sono, mas conforme a situação, eu marco. Não, eu vou acordar daqui tantas horas. Eu tenho dificuldade para acordar, para dormir assim em seguida, durante 4 horas, eu já tenho dificuldade. Com 3 horas eu mantenho bem. Com 4 eu já preciso de... Essa noite, por sinal, eu dormi 4 horas, depois acordei, e depois eu dormi mais 4 horas. Isso é raro comigo. Foi 8 horas assim. Agora, é porque eu estava trabalhando com um negócio que eu queria ver se fazia, zerava a minha cabeça. Quando zera, não pode ter pós-fácil dos originais. Entendendo? Para eu poder mexer nas coisas e dar um balanço geral na situação. Eu queria zerar. Ficar tábula rasa, 0 quilômetro. Então, para isso, se dormindo mais, é melhor. Agora, o que se passa? Eu saio dos meus hábitos. Então, eu acordei, depois daquele período, o que eu fiz? Fui lá e comi alguma coisa. Para tudo funcionar, etc. Fiz um pouco de exercício de energia por tudo quanto é lado e tal. Aí eu fiquei up to date. Agora, isso me prejudica. Hoje, por exemplo, se eu for dormir depois agora da tertúlia, possivelmente eu não vou dormir, porque
eu já esgotei meu horário de sono. O corpo já está tão, entende? Está tão ali dentro que... Então, isso tudo a pessoa tem que estudar. Valdo, se dá para dar uma geral, esse problema de você cobrir as lacunas aí do enumerador, dá para dar uma geral, porque tem muita coisa que... O problema é o seguinte, escuta, eu estou começando a trazer para vocês as coisas mais avançadas, tá certo? Agora, a gente traz através de flancos, ou através de lados, ou através de vieses, através de vertentes. Eu tenho que unir essas vertentes para consolidar isso num plano só, para não ficar nada faltando aqui ou faltando ali. Juntar essas pontas. Então, eu tenho que juntar todos esses assuntos que eu tenho trazido nos verbetes. Então, um deles, por exemplo, é esse. Esse aí eu já vou juntar 10 assuntos sérios que tem. Por isso que eu estou com a intenção de fazer esse livro ano que vem, que é da mega fenomenologia, entendeu? Que é para não deixar lacunas. Agora, o que eu estava falando hoje, por exemplo, a posteridade, na próxima vida, uma pessoa, por exemplo, que não admite nada que nós estamos escrevendo, se esses livros permanecerem por aí, eles vão pegar e vão ficar encasquetados. Porque tudo tem princípio, meio e fim, tem racionalidade e lógica. Se a pessoa admitir uma outra dimensão, ela está perdida. Ela vai ter que admitir muito mais coisa em cima e vai ter que estudar demais. Você está entendendo? Por quê? Eu agora já estou... Então, por exemplo, nessa questão da alterança, eu vivo falando aqui em certas heranças mais simples. Por exemplo, auto-revezamento, multiexistencial. É uma herança que você vai ter. Mas não é só isso. Você fez o primeiro curso intermissivo. O seu segundo curso intermissivo, como é que vai ser? Ele vai potencializar alguma coisa em você? Você vai ter uma herança. Outra coisa, já trouxe para vocês o que é a forma holopensênica. Pensa bem. Outra coisa, eu já falei para vocês sobre a série X consanguínea. A hora que tem aquela sequência de vidas humanas dentro da mesma árvore genealógica. Isso tudo é alterança. Entendeu? Agora, essa alterança, ela amplia a estrutura do auto-revezamento. Então, por exemplo, você chegou nessa vida ao complexo. Na próxima você vai chegar no FIEX. Ou talvez você vai ser um desperto. Isso tudo vai ampliar o seu processo da alterança. A tendência nossa é ampliar e enriquecer o acervo, cada vez mais. Nós estamos acumulando as conquistas, entende? Então, aquela faixa lá, o índice, por exemplo, de evolução, os patamares, você vai crescendo sempre. O nosso potencial médio, com tudo isso aqui, no intrafísico, com conscienciologia, tertuliário e tudo, na média, ele vai dar uma potencialidade grande também dessa coisa. Vai, mas agora eu não quero falar aí nesse caso, no grupo. Não é a cosmoética, entende? O índice de cosmoética grupal. O que interessa é o pessoal, é o individual, é a pessoa, é a consciência. Porque a alterância é a autoherança, não é a herança grupal. Agora, por exemplo, a herança grupal, ela vem depois, aí as pessoas mesmo já deduzem. Se 5 aparecerem hoje, aqui, e depois eles se encontram na próxima vida, daqui 100, 200 anos, isso aí vai fazer o grupal. Então, a alterança grupal, ela vai potencializar mais. O índice, então, de aperfeiçoamento, de evolução, de avanço, vai ser muito maior. Entendeu o que quer dizer? Nessa primeira fase, ela é individual. Pois é, agora, eu já posso começar a mexer com essas coisas. Porque, a partir do primeiro curso intermissivo, como é que vai ser quando você estiver na terceira série? O terceiro curso. Entendeu? Eu já comecei a tocar em certos assuntos aqui que já equivale ao processo da terceira série do curso intermissivo. Entendeu o que quer dizer? Agora, nós temos que clarear isso. E eu tenho que colocar cada vez mais essa intra-articulação, que é a palavra que eu já usei tem até verbete. A intra-articulação ela tem que ser perfeita. É a coerência, é a coesão interna. Então, tudo há uma convergência com princípio, meio e fim. Então, há uma lógica, há uma racionalidade do processo.
Por isso que eu vivo falando para vocês, procure onde é que tem incoerência, onde é que a gente pode esclarecer mais, como é que a gente pode clarear mais os assuntos. Mas Tudo é isso, tudo é a tarefa do esclarecimento. Os amparadores extrafísicos, no caso que você falou, enumerador e etc., e transmentor, eles entram direto nisso para tapar as lacunas e para chegar num ponto... Não, eles entram para inspirar a coisa, mas a gente tem que materializar a coisa aqui. O problema nosso todo nessa dimensão é materializar atares. Isso que é o duro. Porque nós nos enrolamos muito com besteirada de, entende? Processo de beatitude, iniciação, os processos todos horríveis. Então, a gente tem que pôr racionalidade em tudo. A pessoa, quando pensa que é outra dimensão, logo ela leva para a poesia. Nós temos que acabar com isso, é a ficção. Por isso que eu tenho que colocar tudo preto no branco, essa fratura exposta, soco na cara, impactoterapia, explicar o processo da cosmoética destrutiva, explicar tudo isso para acabar com esse misticismo, essa mitologia, essa mania que as pessoas têm de exaltar aquilo que ela não conhece bem. Pronto, começa, faz uma fantasia, tudo vira boneco. A gente não está aqui para fazer cozinhadinho, o negócio é muito sério. Então, essa seriedade é que eles pedem que eu coloco para preencher, para não ficar lacuna, nem clareira, nem peça faltante, você está entendendo? Deficiência dentro do quadro geral. E é isso que eu quero saber. Você vê que sempre foi meu interesse é ver isso, mas agora nós estamos chegando a um ponto que já é preciso de ver. Eu já estou com 1.300 e lá vai fumaça, já está chegando a quase 1.350. Os verbetes. E eu agora estou começando a fazer esses verbetes de 5, 6, 7, 10 páginas. Entendeu? Que são aqueles das letras. Atualmente estou fazendo vários, já fiz até agora meia dúzia da letra B, que eu tinha parado. Entende? Agora, junto com esse, eu tenho que fazer esses outros que são eventuais, são avulsos, igual esse, dessa auto-alterância. Esse aí não tem nada nas minhas coisas. Preciso de colocar. O senhor poderia fazer em breve relato de sua experiência parapsíquica na procura por pessoa desaparecida? Olha, pessoa desaparecida, alguns casos a gente acerta, outros você não acerta nunca. Alguns têm muito assédio. Quando você mexe, você tem que fazer mais assistência para os assediados e assediadores. Agora, alguns já deram certo na minha vida, mas eu nunca chego a dar muito valor para essas coisas e também minimizo tudo que diz respeito a fenômeno a meu respeito. Porque se eu começasse a mexer com muita coisa de fenômeno, principalmente dentro da área da saúde, eu estava perdido com o processo das ideias. Eu só ficaria por conta disso. Gente, se eu montar um consultório aí, eu não dou conta do povo que vem. Eu posso cobrar 200 pratas para cada, 500 pratas para cada coisa, enche de gente. Entende? Sempre foi assim. Agora, o contexto não é esse, eu não preciso disso, isso não interessa. E outra coisa, essas coisas nós já fizemos no passado. O pior é isso, é a hora que você pega aquela pessoa no consultório que você já atendeu em 5 vidas daquele jeito. Teve uma vez que eu falei isso a uma pessoa. E nós fomos estudar o processo das vidas passadas dela, para ver como é que era. Era uma mulher, mas uma mulher, uma gênia, mas tudo desperdiçado. E eu falei assim, eu pelo meu cálculo, é a 5ª vez que eu te atendo assim, tipo consultório, nas vidas anteriores e agora. Vamos ver o que é que vai passar com isso. Mas agora, aí a mulher subiu pelas paredes danadas da vida comigo. E aí eu comecei a falar com calma. Fui expondo. Meses depois, ela admitiu as coisas todas e viu como é que era. Agora, ela depois foi embora. Ela não mora no Brasil. Agora, foi um negócio seríssimo. É dessas mulheres que eu atendi em Uberaba, depois atendi em Copacabana também. Sabe como é que é mais tarde? De novo, para ver as coisas como é que era. Mas olha, você queria falar alguma coisa? Valder, em relação à pergunta da Kátia, muitas vezes a gente acorda de manhã e às vezes fica fácil de instalar o EV, e às vezes não.
Isso tem a ver com o processo do sono, com a intoxicação? Pode ser uma forma de você Pode separar? ser, mas agora o problema é o seguinte, seria bom você fazer isso fora do sono. Então, por exemplo, pega lá, às 2 horas da tarde. Amanhã você faz isso, às 2 horas. Depois da manhã você faz novamente às 2 horas. Vê se fora o que do sono. tem, porque aí você vai ver os outros componentes patológicos que estão agindo sobre você. Porque, gente, não tem motivo da pessoa não fazer o estado vibracional a hora que ela quiser. Nada existe que possa, vamos dizer, Dificultar. explicar isso aí, ou servir de desculpa, ou escusa, ou tapiação. A sua vontade, ela é uma coisa só, ela é só sua. Ninguém precisa de entrar para influir em você. Se ocorre alguma coisa, a culpa é sua. Não pode apelar para nada, nem para ninguém. Então, veja, o estado vibracional, qualquer um pode fazer a qualquer hora. É igual eu, ó. Aqui, ó. Eu sou capaz de exteriorizar a energia, que é mais sério que o estado vibracional. A qualquer hora. Você me conhece há quantos anos? Eu sempre não fui assim? Isso é o normal. Agora, o que eu quero é que vocês fiquem normais. Vocês são anormais. No caso, não é anormal. O nome certo é subnormal. Vocês são subnormais. Entendeu? É que o que eu observo em mim, Valdo, às vezes assim, ó, às vezes é mais fácil de instalar o EV, às vezes é mais difícil de instalar o EV. Então, não pode, isso não aí não pode. pode acontecer. Permita isso só mais uma semana. Acabe com isso. Está entendendo? Isso é que a pessoa tem que colocar na cabeça. Agora veja, por que as pessoas têm dificuldade? Porque durante centenas de anos, para não falar milênios, ela arranjou tudo quanto foi muleta para fazer essas coisas. É muleta da adoração disso, de fazer prece daquilo, de mexer com, hoje é pêndulo, amanhã é cristal, outra hora é incenso, outra hora é benzer, outra hora é não sei o quê, está entendendo? Eles usam até o Feng Shui para fazer essas coisas, usa o que você pensar, mantra, mandala, diaba 4, e diaba 14, diaba 40, diaba 4.000. Agora então veja, na hora então que vai, não precisa de muleta nenhuma, a pessoa, ela não admite, ela não tem confiança em si mesma, ela não tem confiança no seu pulso, no seu taco, entende? A vontade então, ela fica enfraquecida, é débil, ela é tíbia, aí é que vem a pusilanimidade, vem o medo, a pessoa não gosta de expor isso, mas a maioria, a maior coisa que tem, uma das maiores doenças que tem, chama-se covardia, medo de alguma coisa, que é a maior besteira. Primeiro, a consciência não morre, vai ter medo de quê? Se você começar a pensar desse jeito, as coisas mudam. Agora, a buletaria que tem que ser julgada fora. Agora, o estado vibracional, não tem jeito de fazer muleta. Desde que eu falei nisso a primeira vez, eu exponho. Corte as muletas, não use nada. Porque senão vem aquela pessoa que quer levar o incenso para fazer. Tem o outro que quer usar o cristal, o outro quer acender uma vela. O outro, não, mas se eu fizer prece para Nossa Senhora Girafa, etc., tal, que vai melhorar. Tudo besteira. A hora que você pega e joga noutra coisa fora de você, até no amparador, você está errado. Isso é uma muleta, você está tirando força dos seus potenciais. Agora, a hora que você começa a dar valor para você, seus potenciais vão aumentando, você vai tendo mais autoconfiança, você vai entender você melhor, a coisa muda. Agora veja, o que a gente precisa de fazer isso, que eu tinha mais esperança, sempre tive, é com a Simvex, é com a turma da Invex. É pegar as crianças e começar. Foi isso que eu falei com a turma da Evoluci. Para começar a mexer com energia agora, porque eles vão começar a entender. Eles vão ter mais confiança. Porque criança também não tapeia, já não tem ainda tanta malícia para fazer tapiação, mentiraria, aquele monte de mentira. Então é tudo mais autêntico. É melhor. Valdo, isso ajuda a desassim, né? Ajuda porque, em tudo, ó, não. Ajuda assim, em tudo. Mas assim, a desassim, a pessoa dá um salto para a desassim. Ajuda para a pessoa chegar na desperticidade. O que eu estou falando é o caminho mais curto.
Qual é o caminho mais curto entre dois pontos? É a linha reta. Então, eu estou falando o seguinte, é a linha reta, e é justamente isso que eu estou falando, é a linha reta para a desperdicidade. A pessoa vai lá mais rápido. Essa questão, assim, vamos supor, da pessoa ter, como é que é aquela palavra? Assim? Constrangimento em relação ao amparador. Então, a baixa da autoconfiança da pessoa também passa por aí, né? Vamos supor assim... Não, o problema é todo o seguinte, se ela tem constrangimento perante o amparador, é porque ela está praticando pecados mortais, não é pecados vamos supor, veniais. eu sei que eu tenho um monte de... ela está praticando besteirada enorme. Isso, aí eu sei que eu tenho um monte de caso que eu fui conversar com o cara e falei assim, você é pedófilo. Vamos supor que a gente... O cara quase me matou, mas aguentou firme. E o negócio era esse. Quer dizer, então, como é que ele quer ter um amparador se ele é pedófilo? Não dá. Mas, Valdo, no nosso nível, assim, né? Vamos supor, a gente tem um monte de pecadilho, tem um monte de trafar que ainda está sendo trabalhado. Então, isso sim, no meu caso, por exemplo, às vezes eu sinto um certo, até constrangimento mesmo com os amparadores. Assim, poxa, mas eu sei que eu estou tão aquém, estou em subnível, eu poderia estar rendendo muito mais. E isso diminui a minha autoconfiança na minha própria manifestação. Então, eu vejo que isso também é um dificultador. Entendeu? Para ter esse nível de segurança, de autoconfiança, de saber que eu posso. O problema de segurança é o seguinte, se a pessoa quer, acabou. A vontade dela supera isso tudo. Ela não arranja desculpa. Não há escusa, não há tapiação. Então, o processo é todo de autocorrupção. A autocorrupção é que mantém o autoassédio. E é o autoassédio que mantém o heteroassédio. Então, as possessões existem por covardia. Tá. Agora, é terrível falar nessas coisas todas, assim, com essa crueza toda, mas não tem outro jeito, tem que ser. Agora, uma curiosidade, Valdo. Você já falou várias vezes que você desenvolveu, né, assim, o parapsiquismo e a projeção foi facilitado porque você teve lá o fórceps na hora do parto, certo? Sim. Agora, quando você planejou os seus 200 anos para vir, você não planejou ter um parto dessa maneira. Ter o quê? Ter o parto, assim, a fórceps. Isso não Eu foi não entendi isso aí que você está falando. Ter o quê? O parto, o seu nascimento. O seu nascimento a fórceps. Não, a gente sabia que ia acontecer alguma coisa. Ah, você já sabia que ia eu ter... juntei o meu pai com a minha mãe. Minha mãe estava com a fábrica fechada fazia 12 anos. Ah, porque eu fico imaginando uma mulher assim... que fechou tudo, que não tem vida sexual, que não tem nada. Então já planejou. Outra coisa, que ia o pior ter... da história não era isso. Fora do corpo, a gente até pensou em dar um jeito de melhorar o ambiente antes de eu nascer. Então, por exemplo, teria que dar um jeito de levar um médico para Monte Carmelo, entende? Um obstetra. Isso era impossível. Então, o negócio era o seguinte, vamos para a aventura, vamos ver o que dá. Então, não tinha, assim, a possibilidade de você não ter passado por isso... para depois eu vou abrir o jogo para você. Desde ontem eu estou falando aqui de consciência para consciência. Isso que eu estou escrevendo hoje, de auto-herança, eu já uso isso algumas vidas. Só que não é isso que eu estou falando hoje. Isso que eu estou falando é mais avançado. Vocês merecem coisa melhor do que o que eu tenho obtido. Entendeu? Mas tudo eu já fazia. Então, a auto-herança, isso aí é a auto-herança que você está falando. É dentro desse termo que eu estou falando. Eu vi uma opção de coisa. Agora, por exemplo, tem coisas que eu não vi com muito detalhe. O caso, por exemplo, do Mário Palmério, eu não vi tudo. Agora, uma coisa que é muito engraçada. O pai do Mário, eu vi. O Zéfero ajudou. Agora, é uma coisa muito estranha, porque eu só fiquei sabendo isso quando eu já tinha 12 para 13 anos. Aí o meu pai falou, não, o pai dele era muito meu amigo, morava lá embaixo. Então, eu fui à casa, que era de um colega meu, que estudava também lá, e ele me chamou para ver uns brinquedos dele, uma coisa. Eu fui na casa que o pai do Mário morou e onde o Mário nasceu. E eu falei assim, sim, eu conheço isso aqui. Ali vai assim, quer dizer, eu tinha visto aquilo fora do corpo. Do jeito que eu vi as outras casas, aquele negócio todo. Que a casa existia naquela ocasião, antes de eu nascer. Isso tudo em Monte Carmelo. Então, você veja, são coisas que a gente
Entendeu como é que é? É, porque eu fiquei pensando assim, se você não tivesse passado por esse processo, como que você teria desenvolvido tanto o parapsiquismo e a projetabilidade? Pois é, mas o com mais problema todo é habilidade? Mas esse. você Agora, já o que eu planejou, vejo, né? hoje eu já estou analisando, passando o pente fino e penteando essas coisas. Então, por exemplo, essa questão, mental, o macrosoma, o problema do parto, que eu falei aqui, o processo de eu ter pneumonia dupla, problema de acabar o leite, o processo de eu ter uma ama de leite, processo de chorar durante 11 meses. Só aí são 6 fatores. E outra coisa, logo em seguida, o problema que me ajudou demais, que aguçou a minha memória, está entendendo? A hora que eu fui explicar para minha mãe, por exemplo, que eu sabia e contei toda a cena, que eu estava no braço do meu pai e a casa estava caindo tudo em cima da gente. E aquilo ele foi salvo debaixo de uma mesa da fazenda. Agora, a hora que eu vou explicar para ela, eu falei assim, mas como é que esse menino pode saber disso? Ele está descrevendo direitinho o que aconteceu, que a gente ficou lá debaixo da mesa. Eu era menino de colo. Então, a minha memória... Num caso daquele, eu ainda perguntei para minha mãe, quando eu estava lá, eu parei de chorar. Não, você não chorava. Quando acontecia um troço desse, você estatalava os olhos e começava a olhar. Que a casa caindo, tudo, destelhou tudo, caiu caibro, caiu tudo, lá telha, tudo isso. Foi um vendaval, uma coisa de doido na casa que eles estavam. Agora, veja, isso foi logo que eu nasci, em 1932. Uma loucura. Agora, outra coisa, depois eu falei para ela assim, olha, e havia aqueles... E fiz assim para ela. Ué, o que esse menino quer fazer com isso? Não, fazia assim. Pá! Pá! Aí ela foi ver, havia umas favas que tinha no jardim, que quando eu chorava, eles levavam para mostrar a fava. Então a gente apertava e ele estourava. Tuf! Tuf! Você está entendendo? Você, mas como é que esse menino pode saber disso? Isso aí é quando ele estava. Foi nos 11 meses. Então, veja, durante aqueles 11 meses, começou a fixar meus atributos mentais. Uma das coisas mais sérias que aconteceu foi justamente a memória. E isso me ajudou na retrocognição. Porque como é que você vai ter uma rememoração, por exemplo, de uma projeção? Se você não tiver uma boa memória aqui. Você não vai ter. Se aqui você não tem uma boa memória, como é que você vai ter daquilo que aconteceu fora? Se você não tem uma boa memória aqui, como é que você vai lembrar de uma coisa anterior ao seu nascimento? Não dá. É querer muito. Então, aquilo ajudou. Você está entendendo como é que é? Então, o que eu vejo é isso. Há males que vêm para bem. É sempre, né? Eu paguei um pedágio, mas valeu. Sobre esse aspecto. Agora, numa próxima, assim, por exemplo... Uma próxima seria vai ter que ter essa lucidez, normal, sem, tudo exatamente, bonitinho, eu acordar tudo certo, despertar certo, ter memória correta. E outra coisa, não mais assim com 14 anos para saber, não, o ideal seria lá pelos 8 já saber tudo. Você está entendendo? Que assim você endireita mais, não perde muito tempo. Não defasa, você está entendendo? Não vai para acostamento nunca. Isso é que seria o ideal. Então, o ideal é isso, mas agora, ó, nunca espere que você vai ter tudo bonitinho, certinho. Na infância não dá. Tem sempre os tropeços. Não tem jeito. De modo que, na próxima vez, você já vem preparada para o que der e vier. E outra coisa, mantenha a lucidez, porque o processo todo de lucidez é articular o autodiscernimento e manter ali, ó. Então, tudo que eu falo aqui para vocês, ó, isso aqui, vocês podem estar certo. É o melhor mecanismo que tem é fazer isso aqui. Todo dia mexer com vocês no mental soma, mexer na sua lucidez, fazer você pensar. Esses verbetes, ó, são a chave. Não é só para mim, não. É para vocês, o negócio é sério, que faz pensar. Aqui, ao fazer a siesta, o cochilo, fiz a circulação de energias e tentei realizar uma projeção. Não consegui.
Mas, estando no estado hipnagógico, vi o rosto de uma pessoa que estava inclinada sobre mim. Um rosto do tipo asiático, uma pessoa careca. Não senti medo, estava em paz. Gostaria de crer que é meu amparador. O que você acha? Pode ser que seja, mas agora anota tudo e vamos ver, né? Ele quer crer. Agora, ó, anota aí as coisas e vamos ver o que vai dar. Pode ser que seja. Esse nosso amigo é da Espanha. Ele está na Espanha. Quando aplico energia na minha prima, sinto a energia saindo pelas minhas mãos. Mas há uma particularidade quando eu peço a ela para pensar em mim e depois me pedir para aplicar energia. Parece que a energia vai com mais intensidade e sinto que ela aumenta chegando a trabalhar sozinha. Por que isso ocorre? A energia pode trabalhar sozinha? Não. O problema todo é que está havendo mais rapport. A hora que você pede isso para ela, intensifica o rapport, então a circulação do processo de energia aumenta, os resultados são maiores. Quanto mais rapport, melhor. É tanto que o processo não é entre primos. A coisa mais séria que tem para mexer em matéria de energia de uma pessoa para outra é a dupla evolutiva. Fui agente desencadeador na reconciliação de duas consciências, mãe e filho, cujo conflito perdurava há mais de 15 anos. Conheci os dois há 4 anos, tempo que durou o esforço para que a reconciliação acontecesse e meu afastamento dos mesmos. Agora que tudo terminou, analisando tudo, vejo que várias sincronicidades ocorreram. O encontro com essas consciências foi programado pelos amparadores, e depois, para que eu não era mais necessário, fui afastada. Percebi várias vezes falando coisas intuídas pelo amparo e recebendo informações para passar para eles. Olha, isso tudo pode ser mesmo, realmente é coisa muito séria. Tudo isso pode ter acontecido. É uma coisa mais do que óbvio. É. Ah, foi? Pode ser. Pode ser, sim. Forma holopensene, que é aquilo que o Chico Xavier chamava de árvore mística. O que é a árvore mística? Não, a árvore mística é o que ele criou na vida dele. Ele arranjou um jeito que era para ser médio daquele jeito. Então, era para ser sempre daquele jeito e ele não podia mudar. A árvore mística é como se ele tivesse sido plantado como uma árvore. Não podia sair dali. A árvore não sai andando. Ela nasceu e morre ali no lugar que ela está. O transplante não podia ter sido feito. É isso que a gente quis dizer para ele. Então, isso é que é a árvore mística. Agora, a forma holopensênica, nós pedimos a você para ver no DVD, que tem lá, não é? Tem várias coisas sobre forma holopensênica. É só pegar e ver pelo Find, ou encontrar, buscar, etc. Procura no computador que você vai ver tudo sobre forma. Tem muita coisa. E tem um verbete inteiro sobre o assunto. O fato de nascer numa família complicada quer dizer que a consciência é mais avançada, como dizem certas filosofias? Olha, depende do que é a complicação. Por exemplo, nascer na família, por exemplo, lá do Arlindo, que era de Carcamano, da Sicília, e da Cosa Nostra, não tem nada de amparador, né? Então, esse negócio de complicado, precisa saber o nível. Agora, por exemplo, se não, o processo do Arlindo, mas com alto nível, etc., já é diferente. Então, é preciso examinar bem esse negócio de família complicada. Vamos com calma. Você pediu para a gente apontar as incoerências da conscienciologia. Eu admito, experimentei projeções e estado vibracional, mas tem uma coisa que me incomoda. A evolução natural é referendada todos os dias por fatos e aponta um processo aleatório, não comandado por consciência, evoluciólogo, etc. Eu sinto falta de se aprofundar nisso na conscienciologia. Se não é aleatório, por que tantas evidências em favor? Sim, mas você já percebeu que isso só diz respeito à maioria dos princípios conscienciais que estão engatinhando na evolução? Nós aqui já não estamos falando mais em fusório, nem tartaruga. Estou falando aqui do Arlindo Alcadipani, né? Estão falando da Amir Belo. Então, são pessoas conscientes.
Isso tudo que estão mexendo, olha bem quem é consciente. Olha, a consciência começa a parecer mais séria, muito pouquinho assim, tinturas, na questão, por exemplo, do golfinho, no papagaio, no processo do chimpanzé, que eles acham que o DNA é mais ou menos igual ao nosso, aquele negócio todo, no gorila, não é isso? E alguns aqui são até ainda um pouco assim, né, lá fora, né? Parece. Então, veja, os primatas é que já começam a ter isso. Agora, são esses que são mexidos. Agora, esses outros. Eu lembro que eu tinha que explicar essas coisas no início do Instituto e no curso avançado sobre as manjubinhas. Lembra que eu falava? Então, por exemplo, como é que você explica? Eu vou embolar seu meio de campo na questão do nosso amigo, sabe, da evoluciologia e falar um pouco pior aí a situação. Por exemplo, lá em Itacoatiara, eu vi isso tudo acontecer. Lá tem uma prainha e tem um praião. Na prainha, então, de vez em quando, eu vi isso mais de uma vez, mas teve uma que eu vi que foi impressionante. Houve a desova das manjubinhas. Então, apareceram milhares, que eu acho que era 1 milhão ou mais, de peixinho na prainha. Agora, como a prainha ela era pequena e aquilo ficava preso, os peixões grandes de boca larga, ficava tudo lá. Então, não tinha jeito de sair. Como eu sempre nadava na prainha e depois nadava na praiona, a hora que eu fui nadar na prainha, não deu. Por quê? A praia estava dura, a água endureceu. Você batia naquilo, era só peixe em cima de você. Por quê? Era a desova das manjubinhas. Então, aí, os caras vieram me perguntar, mas como é que se desenvolve? Como é que é a evolução disso aí? O que o Darwin faz num negócio desse? Falei assim, olha, aqui é a desova das manjubinhas. Agora vem lá, os mais aptos que vão tomar conta, é a turma de boca grande. Vamos olhar que os peixes estão aí. Daí a pouco eles começaram a ver os peixões enormes, tudo, pegando as manjubinhas. Agora, quem é que dirige aquilo? Como é que chama aquele povo do Oriente, que eles falam nisso? Que é o que toma conta. O Darwin foi inspirado, foi por esse povo. Como é que é? Devas. São esses. O nosso amigo aí precisa estudar o que é Devas, essa coisa toda, para ele ver o que é isso. Agora, então, você veja, esse povo do Darwin, que estudou o princípio consciencial, que começou a engatinhar na evolução, os Devas é que tomam conta deles. Agora, para nós aqui, já é isso que a gente chama de amparador, evoluciólogo, serenão, consciex livre. Já são os Devas um pouquinho mais avançados. Enfim, cada um tem aquilo que merece, dependendo do nível. Por aí, então, você vai ver. E outra coisa, não fica pensando que isso é aleatório, não. Outra coisa chata, a sua vida não é aleatória, tá? Se você acha que é, porque você é cego, surdo e mudo até o momento. Acorda, acorda, ei, acorda. Veja o processo da evolução, porque sua vida já deve ter sido marcada. Se você já não é mais primata, sua vida já foi marcada. Vamos entender isso. Timóteo, eu confio em você. É o mesmo meu amigo lá da Espanha, mas a gente fala isso aí, porque ele entende. É que esse meio que passou aí da moça que fez ajudou na conciliação da mãe com o filho, eu fiquei assim, por que ela mandou isso hoje? Fiquei aqui pensando, né? Porque ela já me passou, tem quase um mês que ela passou e-mail comunicando que os dois tinham feito as pazes, ela estava muito feliz e tal. E o agente desencadeador que proporcionou ela fazer esse trabalho junto com o rapaz, foi uma cadelinha, que o rapaz é veterinário, e ela começou a fazer tratamento da cachorrinha, até a cachorrinha já foi tema da tertúlia. Os animais domésticos, eles potencializam o problema das reconciliações. Foi a cachorrinha. Ajuda muito. Que fez o elo entre ela e o rapaz, e a mãe foi minha aluna discípula em Belo Horizonte também. Agora, para o meu amigo aí da Espanha, eu quero dizer uma coisa, estuda mais e vê o que tem para a gente poder esclarecer. Agora, isso tudo aí eu já falava há muitos anos.
No início do Instituto, essas perguntas todas que hoje eles fazem, é tudo no início do Instituto, você já viu, né? Então, a gente hoje tem que voltar a falar dessas coisas, não tem outro jeito. De vez em quando tem que explicar aqui a situação do início, do princípio, do começo, da sobrevivência do mais apto. Mas esse pessoal que está começando agora, hein? É o struggle for life. Mas eu sei, mas nós estamos num nível aqui que você já passou para... Eles aguentam Pois bem? mas a gente aqui tem que entender, do curso pré-maternal ao pós-doutorado. É a vida. Mas estou dizendo, eles conseguem aguentar, porque eles estão começando agora, nós estamos já... A vida é dura, o pré-maternal, a gente faz o que pode. Por exemplo, eu atendo até... Tomara que aguente, eu estou torcendo. Eu atendo a Bela ali, ó, lá dentro, a Linda, a cachorra nossa aí, grandona, que arranjaram, como também atendo a nossa amiga. Por sinal, eu queria falar uma coisa para vocês. Essa madrugada, agora, não é bem de madrugada, mas de manhã, estava lá a gatinha, que é a Crystal, em cima do computador, lá perto ali, porque eu tenho a opção de computador lá, o negócio, ela fica lá em cima, porque dá para ver tudo, né? Gato gosta disso. A outra pretinha, que é essa Ups, que é muito bonita, mas pretérrima, tudo dela, você só vê o olho às vezes. Ela, então, estava em cima de uma poltrona que tem lá, dormindo, mas olhando lá para o meu lado, com aquela coisa toda, mas lá. Agora, quando eu, então, viro assim para ver se está tudo certo, se as duas estavam lá, isso depois de já ter trabalhado, mexido, quando eu vejo o Thales caminhando na minha direção assim. Ele veio caminhando, depois veio, sumiu. Agora, caminhando, do jeitão dele, do mesmo jeito, tudo. Aí eu senti aquele banho de energia enorme, e a coisa passou. Quer dizer, ele está assistindo, tem algum dos nossos amigos que está tomando conta dele. Agora, ó, já fazia uma boa temporada que eu não via nada dele aí. Quer dizer, ele não ressomou. O gato ainda está aí. Vi, mas já fazia muito tempo que eu não via. Agora, hoje foi impressionante. Ele veio do jeito dele, andando no piso, direitinho. Eu, na mesma hora, ainda olhei, ainda deu tempo de ver a UP lá, a Crystal aqui, e ele andando aí na minha direção. Aí fez assim, sumiu na hora. Eu não sei, porque estavam dormindo na hora. Agora, só tem uma coisa, a Crystal, ela é a mais sensível das coisas, ela vê meus processos de energia, ela sabe tudo. A Graça fica boba de ver as reações da gatinha comigo. Ontem mesmo ela está reagindo a umas coisas lá comigo, que ela vê, mas como é possível? Que a gatinha vem e começa a falar comigo, ela tem confabulação, como se tivesse, não, vamos debater o assunto, igual a vocês. Você está entendendo? Ela quer saber. Então, ela fica em pé comigo, ela pega, ela me chama, ela fala, entende? É uma coisa impressionante. Agora, tudo, eu sei que tem um problema de energia nisso aí, não é só... E ela é sensível, porque ela tem um processo na cabeça. Então, coitada, ela deve ter passado a mesma coisa que eu passei. Deve ter feito alguma maturidade parapsíquica nela, porque ela é um pouco estrábica, tem um processo no olho, tem uma coisa. Então, aquilo... E outra coisa, para gostar de mim tem que ser um pouco doida, né? Senão, como é que é? Não dá, né? Sozinho? Não, não vi nada. Agora, a única coisa foi o seguinte, a hora que eu vi, quis até fazer alguma coisa, porque eu estava sentado no computador, isso foi do meu lado direito. A hora que eu quis fazer alguma coisa, sumiu na hora. Agora, ó, estava como se tivesse ele mesmo, materializado na minha frente. Agora, eu senti aquele banho de energia. Então, eles usaram minha ectoplasmia, tinha alguém com ele que estava fazendo. Eu sei como é que é isso. Só para mostrar que ele está ali vivo. Ele fica lá pela casa ou não? Não, eu acho que de vez em quando ele está aí, sim. De vez em quando a gente percebe. Agora, veja, a Wanda Marlene foi que eu estudei mais lá em Belo Horizonte. Todos os bichos que ela cuidava, eles continuavam lá com ela. Ela tinha um paragatil e um paracanil. Esse é físico. Está entendendo? Agora, eu aqui já estou com um, né? Pelo menos na questão do Thales. Já faz algum tempo que isso ocorre. Agora, hoje foi o dia que eu vi com mais nitidez. Uma outra coisa, lá estava frio, você sabe, com ectoplasmia, se abaixa a temperatura, isso melhora, olha só o fator, está entendendo?
Ajuda o fenômeno. Ovaldo. Não, eles quiseram mostrar que ele está vivo para mim, né? Ainda está lá, é isso que ele quis. Ovaldo, se a forma pensamento desmanchou assim de repente, antes que você tivesse qualquer movimento, a consciência que estava sustentando isso... Não era a forma, não, era ele. Você acha que era ele mesmo? Materializado. Você acha que era ele mesmo? Era ele mesmo, não tem jeito. Não, forma pensamento, eu sei fazer isso. Pois é. Eu sei mexer. Mas não teve Mas o problema não é sustentabilidade. meu. Outra coisa, eu nem estou pensando nisso. O negócio aparece. Como é que você vai fazer uma forma pensamento? Você Não estou falando que era você. Não tem jeito que negócio. Não, a minha pergunta não seria... A minha pergunta seria o seguinte. Houve uma tangibilização dele. Agora, efêmera, rapidinha, né? Houve uma aparição. Agora, o melhor da história é que ele estava em movimento. Ele veio andando para mim. Ele andou mais ou menos uns 2 metros. Devagar, do jeito dele. Quando ele não estava correndo. Então ele orbita ainda a psicosfera aí da sua casa? O que é que tem? A consciência em si orbita a psicosfera da sua casa? O que é que ela faz? Se ela fica, Sim, ela fica ali, é sempre assim. É o holopensene da pessoa. Agora, veja, aquele meu holopensene é o mais forte que tem, que é o meu escritório. Atualmente é um dos lugares que eu passo mais tempo lá, é onde eu gasto mais o bistunto. Essa noite mesmo eu gastei muito o meu bistunto. Está entendendo como é que é? Tá, eu queria entender. E outra coisa, eu preparei para isso. Disso. Eu dormi mais. Tem vários fatores que devem ter entrado nisso. Isso não me prejudicou em nada. Está entendendo? Outra coisa, eu fiz meu peso ontem, eu tinha perdido 1 quilo, eu estava com 74 quilos ontem. Então eu falei assim, eu preciso de comer mais, porque esse remédio que eu tomo, com essa coisa toda, se eu não tiver cuidado, eu vou emagrecendo mais. Entende? Então eu estou up to date. Estou em dia. Valdo, você poderia dar uma dica para quem está estudando? Eu queria uma coisa com você, chefe. Está aqui. Se arranjar para mim, pode ser? É só um minutinho. Parece que vocês já fizeram isso aqui. Eu queria uma cópia disso. Olha lá que é capaz de ter. Tira uma cópia para mim, tá certo? Eu estou precisando de você. Mas pode falar. Não, para quem está estudando a própria família. Tá? Como é que é? Para quem está estudando a própria família, quais são as dicas assim que você pode dar em termos de parâmetros para ser estudado, de referência? A primeira coisa é ver quais são as vertentes familiares que se repetem. Quais são as características, por exemplo, intrínsecas do processo do grupo Karma e do processo da genética. Quais são os fatores? E ver onde é que você está. Depois que você assinalar, por exemplo, essas diretrizes básicas da genética daquele grupo, que é a sua família, você veja o que é que isso bate em você. E outra coisa, no seu caso é fácil, você ter um monte de irmãos. Quantos irmãos são? Pois é. 11. 9. Faltam 2 para fazer um time de futebol. É muita gente, vale a pena. Quer dizer que é um time de basquete com os Regra 3, não é isso? Não, mas era isso. Eu queria saber mais, assim, se alguns outros detalhes que você pudesse destrinchar, tipo, por exemplo, o seu nascimento. O processo de macrossoma, o problema de parapsiquismo, isso tudo você teria que ver com o processo da família. Então, primeiro que você pode perguntar é o seguinte, na sua família já teve algum médium que ficou na história? Entende? Que alguém lembra que aconteceu? Por exemplo, na minha eu tenho. Então, tinha gente mesmo poderoso em matéria de parapsiquismo. Tinha cara que fazia responsório há muitos anos, muito antes de eu nascer. Na genealogia da família, para trás. Na genealogia da família para trás, né? Você tem que ver a genealógica, não tem jeito, é a genealogia. Valdo, e os nascimentos? As formas de, assim, como cada um nasceu, isso... Não, isso aí não influi tanto, porque depois que nasceu, você perdeu, não tem nada a ver com você. O processo é até nascer, é a gestação. É aí que tem, depois que nasceu, bobagem. Isso aí é influência mesológica, isso vai ter com todo mundo. Para examinar o processo, tem que ser primeiro a genética, a genealogia.
Agora, a mesologia, isso aí é o coroamento, é a cereja do bolo. Isso é uma coisa depois, é posterior, não é tão importante assim, porque aí já defasa. Entende? Se você não quer estudar, não é a família tem que ser o processo da genética, a genealogia, não é isso? Outra coisa, qualquer coisa, conversa com aquela dona que está lá, olha lá, a Beth. Ela é doutora no assunto, ela tem estudado muito o processo de genealogia do nosso ponto de vista. Não é do ponto de vista da Espanha, é do ponto de vista nosso. A coisa dela é séria. E ela já está estudando isso há alguns anos. E outra coisa, é do Nordeste, já viu, né? Ganha de você. Sim. Professor Valdo, numas tertúlias para trás aí, eu vi o senhor falando uma vez sobre a cantora Sarah Brightman. Sobre o quê? A cantora Sarah Brightman. Sarah Brightman. A Sarah Brightman, a cantora. Aí sim. o senhor falou, tá, que ela era uma médium de primeira, tal, e falou de algumas melodias dela que tinha relação com o intermissivo. Aí você falou Não, até... a gente vê que ela deve ter passado por aquilo, daquelas atrizes, atores, artistas, cantoras, compositores que tiveram influência extrafísica. Eu mesmo recebi mensagem, livro de André Luiz falando essas coisas. Quem quiser ver, é só pegar o livro de André Luiz que fala nisso. Entende? Qual livro? Logo depois do Nosso Lar, existe uma série que começa com o Nosso Lar. Pega os Mensageiros, por exemplo, e depois vê Missionários da Luz. Você vai ver, então, por exemplo, que lá fala sobre a Gazza Ladra, do Rossini, o quadro, não sei de quê, aquilo tudo existe. Agora, o melhor da história não é isso. O melhor da história é que lá o André Luiz não explica, né? Mas tem aquele caso que o cara está lá vendo um negócio que ficou lá extrafisicamente, porque ele fez o trabalho e plasmou aquela coisa extrafisicamente. Depois ele veio aqui e fez. Agora, depois disso, ele voltou lá. Entende? Então, existe um encadeamento, isso André Luiz não falou, entendeu? Ele não explicou nada dessa história. Okay. Para mim, nem ele não sabia. A dúvida que eu fiquei foi o seguinte... Eu sabia dessas coisas, mas... Alguma dessas... Bico de Siri, né? Alguma dessas músicas dela, por exemplo, a gente pode Como ter... que é? Alguma dessas músicas dela, por exemplo, tem uma música chamada Scarborough Fair. Uma dessas músicas pode sair... Ali é preciso de ver. O que eu quero dizer é o seguinte, que ela, se for examinar bem, ela pode desenvolver o parapsiquismo através disso. Agora, a maioria das músicas desse negócio todo, quando ela é boa, que pega uma porção de gente, eu não estou falando música de cocaína, nem de hard rock, nada disso, não. Estou falando música melhor, tem que ser, no mínimo, semi-clássica, você está entendendo? Essas, geralmente, têm processo extrafísico. Professor? Mesmo essas, pode ter assédio, que é o caso do Sensen. Essa música, o Scarborough Fair, é uma música da Idade Média. A minha dúvida é se essa música... Pois é, essa Idade Média, da tudo isso é processo extrafísico. Alguma dessas daí, por exemplo, a gente pode ter ouvido no extrafísico aí por exemplo, olha, no tem uma curso porção intensivo? daquelas músicas da época do Vivaldi, esse negócio todo, que tudo é extrafísico. Agora, o que eu não aconselho vocês estudarem é o Sensen. Não vai estudar esse cara, não. Porque esse aí tem baratosfera direto. Agora, tem cara que é um perigo, porque ele é ambíguo. É o caso do Elgar. O Elgar tem marcha militar e, ao mesmo tempo, ele escreveu, por exemplo, Chanson de Matin, etc. Tal, várias chansons. São o máximo. Então, veja, artista é assim, ó. O dia que ele estava na pior, fazia uma marcha militar. O dia que estava na grande, ele fazia, né, a chanson. Professor, nesse período de curso intermissivo, a gente teve algumas dessas melodias que a gente escutou? Não? Como é que era isso aí? Como é que é? No curso intermissivo. O que tem? Tinha músicas que a gente escutava lá nesse período? Como é que era isso? Não, depende do lugar que você vai. Existe comunex que só tem artista. Eles vivem cantando. Existe tudo. Eu já tive numa dessas. Agora, lá pela Santa eu me enchi, porque o troço era muito popular demais. Aí eu lembrava das coisas da minha mãe com a valsa, a Saudade do Matão, Valsa da Morte, não aguentava. Queria sair dali. Agora, o povo é daqueles que cantam tipo alemão, canta na rua, você está entendendo? Tudo abraçado, vai andando na rua, cantando e tal.
É o carnaval, né, até um certo ponto, entende? Existe isso tudo. Então existe Comunex, que não é muito evoluída, carnavalesca. Entendeu? Tem de tudo. Essa que eu vi é no Brasil, sob os céus do Brasil, e lá perto do estado do Rio. Hein? Tudo é troposférico, isso aí. Ô Valdo, você agora falou em Comunex carnavalesca. Eu trabalhei 3 anos como voluntária no Hospital André Luiz, lá de Belo Horizonte. E era interessante, na época de carnaval, geralmente essas festas populares, mas carnaval era demais. Como alterava os doentes? Os doentes ficavam todos alterados. Ah, todos. sim. Mas todo evento que dá comoção popular afeta os doentes. Agora, quem é mais afetado por isso, que é uma coisa impressionante que eu vi, é o fogo selvagem, perfoliáceo. Eu participei. Não precisa de ter nada de grande. Houve um boato na cidade, pronto. Todo mundo piora. Todo mundo piora. Lá no Hospital de Uberaba a gente via isso, porque é doença de pele, as energias... Bate e estoura. Agora, o perfoliáceo é uma coisa de doido. Isso é uma terrível. Hipersensibilidade, né, às energias. Agora, a gente aqui. Por autopesquisa, percebi arraigada na minha personalidade, no modo de pensionizar, forte tendência mística e artística. O que a pessoa pode fazer, além de ler e pensar muito, para extirpar este modo de pensar e da personalidade? A primeira coisa é procurar colocar o mental soma com racionalidade, ponderação e lógica em tudo que a pessoa faz. E começar a fazer trabalhos, principalmente, por exemplo, artigos técnicos e, principalmente, vendo a diferença entre o psicossoma e o mental soma, entre a arte e a ciência. Para a pessoa, então, se vacinar, vamos dizer assim, experimentando o próprio remédio ou o próprio veneno. Então, isso às vezes é que ajuda mais. Eu não sei se a pessoa vai entender o que eu estou falando. Então, por exemplo, quer ficar livre da arte? Estude a arte vendo as bobagens que a arte tem. Que ela nasce do umbilico chakra, que é um processo mais atrasado, que é um problema de Tacon, que é um processo ainda muito egóico. Com isso, então, a pessoa vai melhorar. Então, você vai beber do próprio veneno. Você acaba arranjando, sabe, o antídoto. O que os amparadores dizem sobre esse acidente do avião francês? Houve uma série de ocorrências estranhas nesse caso? Não, até o momento que eu sei, é só esse caso mesmo lá de Buenos Aires. E outra coisa é que ali eu já passei lá de avião, de tudo quanto é coisa, ida e volta, e nunca vi nada disso. Eu não sabia, por exemplo, que ali é lugar bravo. Porque tem lugar bravo. É igual aquele negócio perto de Cuba, e perto lá de Miami, aquelas coisas todas, que durante muito tempo o mar era todo alterado. Eu já vi vários lugares assim. Esse outro local lá no Oriente, onde os aviões caíam, tem um cemitério de aviões lá até hoje, no meio da montanha. Tudo isso tinha, porque lá havia queda, por causa das correntes ascendentes. A pessoa ia dar para o negócio de novo. Para passar ali, sempre o avião tinha aquilo. Depois mudaram a rota. Hein? Pois é, o Triângulo das Bermudas é o mais falado deles. Faz muitos anos que eu estou tentando fazer o EV. Tenho melhorado com a mobilização de energias, mas ainda não faço o EV. Em várias oportunidades, somente sinto o EV com acoplamento de um amparador extrafísico. O que acha o senhor que está acontecendo com a minha pessoa? A senhora está desenvolvendo, faz força, e escuta mais seu amparador, vê a inspiração que ele te dá. Ele que deve saber mais as suas necessidades, mais íntimas. As últimas, aquelas mais sérias, ele pode falar muito mais do que qualquer um de nós. Procure se aperceber mais da realidade do amparador que está ajudando você. Quando a gente pensa no amparador, a nossa energia chega primeiro junto dele. Então, cabe à pessoa perscrutar ou perceber a energia do amparador junto de nós. É esse processo que falta às pessoas, estou certo? Até um certo ponto é isso mesmo. Agora, o problema todo é de rapport. Quanto mais você se sintonizar com uma consciência mais lúcida, melhor para você e para nós todos. Trabalhando com o fronto chakra durante a TENEPS, há momentos em que, com os olhos fechados, há pequenos flashes
luz piscando rápido como um raio e apagando imediatamente em seguida. Isso pode ser algum fenômeno com explicação física, glândula pineal, movimento dos olhos, pálpebra fechada, ou tem relação com o parapsiquismo? Não. Isso aí, geralmente, com os olhos fechados, é o modo físico mesmo da pessoa. Você esquece isso, que o processo de clarividência não é assim, não. A coisa vem. Quando tem o flash, aquilo é por fora, você vê, pode fechar o olho, pode abrir o olho, que você continua vendo. A clarividência é assim. No seu caso, eu recomendaria ir para o acoplamentário e participar, aí fazer uns 5 cursos desse. Que lá você vai começar a ver o que nós estamos falando, devido o processo da clarividência, primeiro facial, que vem. Depois a movimentação das energias formada pelo campo junto da pessoa lá, que é aquele que está lá, o epicom do acoplamentário, junto com aquele que ajuda, o coadjutor. De modo que isso aí, para você, no caso, é o ideal. Agora, isso que está acontecendo pode ser só o processo de fechar os olhos. Qualquer um é assim. Tem alguns décimos de segundo que todo mundo mantém até a imagem daquilo que a gente tem. Isso é processo oftalmológico mesmo. Professor Valdo, para a pessoa desencadear um processo evolutivo mais sério intrafisicamente, é porque ela já mexeu com isso extrafisicamente ou ela já mexeu muito intrafisicamente? Não, isso aí depende. Se ela tem desenvolvimento maior, é porque ela já fez as duas coisas. Ela não trabalhou só nessa dimensão, ela já trabalhou na outra também. Porque trabalhar com energia, todo mundo vem trabalhando há milênios. Mas, por exemplo, a maioria com assédio. Quer dizer, ela fazendo assédio. O problema é que a hora que a gente tem autoconsciência de ajudar os outros, do ponto de vista de interassistencialidade típica cosmoética, é aí que é a diferença. Agora, todos vocês fizeram o curso intermissivo é porque já tinham uma nesga disso, senão não teria entrado. Mas assim, Então, lá pelas tantas, vocês devem ter ajudado, nem que fosse um filho, uma filha, o ser amado, uma paixão, alguma coisa nesse sentido. Uma planta. Mas, por exemplo, assim, no seu caso, tudo começou mais no extrafísico ou no intrafísico? Você ajudou um monte isso aí já vem de algumas vidas comigo, né? Agora, a minha coisa séria é de 1100 para cá, que foi o problema da Reurbex. Isso aqui mudou tudo para mim. A hora que eu descobri que havia uma alteração na Terra, eu só pensei nisso. Eu nunca mais, nessa ocasião, já não pensava muito em mim mesmo. O processo é de fora. Então, nesse caso, eu fui até assim, guloso. Eu pensei grande, você está entendendo? Dentro das coisas, mas eu sempre fui assim, que é o problema da cosvisão. Por exemplo, essa história de cosvisão comigo é antiga, tem séculos. Entendeu? É que eu sou ruim de cosvisão, ainda não sou bom. Mas eu tenho consciência que eu preciso de ficar bom. Já é alguma coisa, é isso que eu falo aqui para a turma. Se a pessoa já tem consciência que ela precisa de ficar boa nesses assuntos, já é uma grande coisa, já está no caminho, já fez uma abertura. Isso é que eu chamo de abertismo consciencial. Hein? Não, esse é antigo, mas eu estou falando com lucidez, né? De 1100 para cá, não, eu estava assim, aqui, a butuca. Entende? Antes não era, chinês. Na enumerologia, página 19, o senhor coloca vários agentes desencadeador. Eu queria saber sobre o agente desencadeador da Maxi Proex. Como é que é esse agente? Agente desencadeador da Maxi Proex. O que você acha que eu sou? Então, mas é o único exemplo, assim, que, pelo menos que eu conheço aqui, de não, agentes... aqui dentro nós temos uma porção de agentes da Maxi Proex. Então, é isso. Por exemplo, todo mundo que está dirigindo IC, todo mundo que está trabalhando com docência itinerante, tudo é agente desencadeador de Maxi Proex. Presta atenção nisso. Proex grupal. Você não fica pensando que aqui na Cognops só tem uma Maxi Proex, não existe isso. Você esqueceu disso, né? Mas pense grande, está cheio de blocos aqui. Mas a Max Proex, por ser Max grande, é maior dentro da Max conscienciologia, grande, ela não é uma. Do planeta. Ah, sim. Então.
É essa que é a minha. Isso. É essa que eu me interesso, não é a minha. Aham. É que eu que desejaria participar dessa, como mini peça. Sabe? Então, dentro disso, dentro da conscienciologia, como que é dividido os blocos? Porque eu vejo também Os blocos é pela afinidade. Mas o objetivo não, você é o quer mesmo. ver? Aqui, ó, você vai começar a entender bloco. Nós temos 17 ICs. Por que as pessoas vão para um IC e não vão para outra? O que é que juntou aquele magote de pessoas ali? Habilidades, né? What? Uhum. Afinidade, rapport. Também habilidades que a pessoa tem, isso pode ajudar mais o rapport já ali. existe por habilidade. Rapport já significa alguma habilidade da pessoa. Há um desempenho, há uma performance. Mas- Por quê? Teve afinidade com a outra. A Max Proex, no caso da conscienciologia, ela é uma só. Não, você pode classificar como uma só, mas não é. A Max Proex, dentro da conscienciologia, por exemplo, só aqui tem 17. As 17 ICs são Max Proex desse povo. Entendi. Não pense pequeno. Você está vendo aí como é que é o processo de pensar pequeno até dentro das nossas coisas? Como é que é difícil? Como é difícil levar para a cosmovisão. O negócio é arranjar uma mesa bem grande com um monte de mapa e fazer o povo preencher os mapas. Não tinha jeito. Para tudo. Falou uma coisa, falei, vamos ver fazer um mapa. Aí era o jeito de melhorar. Então vamos fazer um mapa do mundo, um mapa mundi aqui, para ver como é que é. Agora, existe algumas dessas aí que a Max Proex é enorme. A do Wagner e da Nancy, por exemplo. Precisa dar muita força para eles, colocar muita energia naquele povo. Eles mexem com dezenas de países. Como é que fica? Essa é uma Max Zona. É uma zona grande. Zonona. Zonona. Professor Valdo, como que a gente faz nesse contexto, né, observando esse fato que o senhor está falando da Max Proex, das ICs de representarem em certo contexto Max Proex, como que a gente pode fazer convergência e somatório, respeitando a individualidade e a característica do trabalho de cada IC? Cada um tem que se juntar, tem a hora. Por isso que nós fazemos há muitos anos a confraternização no fim do ano, que é para juntar todo mundo. Aí há uma junção das Max Proex. Primeiro tem uma junção das Auto Proex. Aí forma as Max Proex. Depois tem das Max Proex conjuntas. E por aí vai. Entende? Eu aqui só estou regendo a minha orquestra do tertuliário todo dia. Agora o Wagner, a Nancy estão regendo uma orquestra enorme hoje. Você está regendo, quantos vocês estão mexendo? Vocês têm até fora do Brasil também, igual o Wagner? São 16 centros educacionais, 66 cidades, 3 países. Isso é para começar. Isso tudo ainda vai expandir ainda. Mas eu pergunto assim, como que a gente pode somar esforços entre essas Max Proex sem anular a individualidade de cada IC? O trabalho... O problema todo é por isso que foi feito, que eu dei o nome Unicim. Foi baseado nisso. A Unicim é a base disso, é a mãe de todos. É o polegar, o pai de todos, é a Unicim. É o caminho, é rapport, entendimento, intercompreensão. Sabe aqueles negócios que eu falo? Intercompreensão. A base de tudo. Compreensão é uma coisa, agora a compreensão recíproca é outra coisa muito diferente. Entende? Quando dois se compreendem reciprocamente, de maneira mútua, isso é o máximo. Então é a base de tudo, o rapport mesmo é essencial, tudo depende dessa intercompreensão. Você não acha que ele tem lógica? É porque a intercompreensão, ela vai levar em conta o universo do outro que é diferente do meu. Não é só levar em conta esse universo. Vai defender o direito da outra pessoa. Isso aqui é uma coisa mais séria, que é o maior problema nosso há milênios, desde a época do Cro-Magnon. Você pegava aquele mastodonte e falava assim, esse é meu, ninguém toca. Tinha que dividir, não tem outro jeito, é sobrevivência. Entende? Agora, de vez em quando você dava só o rabo para os outros.
Então, o problema é esse, a gente tem que saber fazer uma coisa harmônica. Então, uma divisão cosmoética, equilibrada, em alto nível, isenta, imparcial, democraticamente. Mas você veja a democracia como é que é difícil. Como o comunismo tem sido difícil na Terra, muito difícil, uma coisa comum para todos. A gente tem feito força. Olha a democracia nossa aqui, a eleição que a gente faz, as cadeiras que são iguais. Vocês já notaram? Olha aqui, as poltronas são todas iguais, não tem nenhuma melhor do que a outra. Entende? Hein? Agora, a gente de vez em quando traz, do jeito que trouxeram para mim, coloca nessa cadeira aqui, ó, um negócio aqui. Entende? E outra coisa, eu não posso usar essa, porque a minha tem que rodar, ó, não tem jeito. Mas, ó, me colocaram uma manta aqui, ó, eu estou em cima de uma manta por causa do frio. Uma outra coisa, nós estamos a 17 graus. Quantas pessoas tem aí? Quem é que vai contar? Conta aí, ô Magali, por favor. Vamos ver? 17 tem que ter, no mínimo, caminhando para 70, 75, tá certo? Agora, ó, hoje eu estou prejudicado por causa daquilo lá. Se der alteração, a culpa é dele. Eu já estou dando a desculpa desde já. Sim, pode falar. Valdo, o senhor falou, comentou com o Eduardo, para estudar se na família existiu o médium. Qual é a relação? Em função da paragenética, tem outro aspecto? Para estudar o quê? Se tem médium, se tinha médium na família, qual é a relação, a implicação da existência de médium na família? É pela paragenética, a influência da genética? Não, é você saber a história que eles contam, que se na sua família você teve algum parente que foi sensitivo. Tá, e qual é a relação? Aquilo tem que ter guardado na história, alguém falar nisso. Mas qual é a relação disso para a pessoa Mostra em termos que de você, naquela linha genética, naquela árvore genealógica, tem um veio parapsíquico forte. Isso ajuda você. Porque a mediunidade, ela pode ser herdada, do ponto de vista genético, que é o processo da energia. Agora, por exemplo, se você não conseguiu nada disso, eu vou te dar uma prêmio de consolação. Examina se tem grandes artistas na sua família, principalmente artistas de alta sensibilidade. Por exemplo, alguém que compunha música clássica, já é alguma coisa. Depois do médium seria o da composição da música clássica. No meu caso, né, pessoal, tinha um tio que tinha um centro espírita, é médium, tinha um centro espírita, e o meu pai era médium ectoplasta, só que ele então era acabou, levado. você tem, mas agora é preciso de ver antes. No não passado. Pode ser só esses recentes, precisa de ver os antigos. Tá. Olha os outros galhos da árvore genealógica. Mas de qualquer maneira tem. Tá. Agora, se você é casca grossa, não, era a culpa política. É sua. Terrível. Mas essa, não, né? o que eu estava pensando é assim, por exemplo, dentro do meu grupo familiar, meu pai tinha um processo de parapsiquismo, era médium ectoplasta, mas não quis saber de nada porque tinha que abrir mão de uma série de coisas para desenvolver, né? Ele era levado para doação. Então, é chucro. Só que, o que é que eu quero saber? Se isso tem relação numa programação existencial, aquelas consciências se reunirem Pode ser que tenha para te naquele ajudar. grupo familiar para um trabalho. De qualquer maneira, mesmo que não tenha, acaba tendo. Porque sempre vai ajudar você. Mesmo que isso não estava dentro do programa, mas que era um extra, vai te ajudar. Em função da genética... Hein? Em função da genética, em função da predisposição, isso já vai te dar mais força, vai saber o que se passa, vai virar agente parapsíquica. Professor. Hein? Tem 52. Então, quer dizer que 1% valeu aquilo ali. Mais ou menos é isso. Agora, eu não acho que esses meus não sejam muito seguros, não. Eu tenho muito pouco, o universo é pequeno de pesquisa, não dá. Mas chegou perto, né? De qualquer maneira. Está 17. Eu não sei que hora que virou 17, porque eu só olhei agora. Hein? Tá. Eu não sei se ele está muito quente, mas está, né? Você está sentindo? Está gelado. Tá. Então, isso aí já está prejudicado. Tenho praticado a TENEPS há cerca de 6 meses, tive muitas experiências projetivas e de um mês para cá, tenho ficado lúcido, acordado, com um bom movimento energético. Meu soma vibra até sem minha vontade, porém não percebo nada extrafisicamente.
Isso é pouco desenvolvimento parapsíquico, ou falta de amparo, ou ainda é falta de experiência. É tudo isso junto. Mete os peitos, vai em frente, vamos dar um jeito. Escuta, tem uma coisa que eu já estou aqui, mas já está passando da conta. A turma que escreve aí essas perguntas, vocês estão me ouvindo aí, ó, vocês da cabine, estão me ouvindo? Hein? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Quem é que escreve essas perguntas aqui? Quem é que passa isso para o português aqui, para o papel? Então, ó, anota lá para mim o verbo haver, tem H-A com acento agudo. Toda vez vem só o A puro. Sabe de colocar isso aí para quando for o verbo. Porque às vezes eu posso usar isso aqui e está saindo tudo errado. Nem sempre eu tenho tempo para estar consertando. Entende? Então, por exemplo, há cerca de 6 meses. Está há cerca. Está sem H e sem o acento agudo. Então explica isso, que é o verbo haver, ter. Está certo? Há pouco uma pessoa comentou que a evolução biológica é aleatória. Na própria biologia já existem novas explicações mais avançadas que mostram que o processo evolutivo nada tem de aleatório. Eu também acho. Trata-se de uma interação entre organismos e ambiente que resulta em aprendizagem e modificações constantes, tanto dos seres vivos como do restante do ambiente, que é a mesologia, não é isso? O X da questão é a interação. É aí que entra os devas e amparadores, é na interação. Aos interessados, sugiro a leitura da Árvore do Conhecimento, por exemplo, de Humberto Maturana e Francisco Varela, e do livro Mente e Natureza, de Gregory Bateson. Olha, eu vou repetir. Árvore do Conhecimento, do Maturana e do Varela. E Mente e Natureza, do Bateson. Vale a pena ver, sim, ele tem razão. Eu mesmo falei que esse negócio de aleatório é coisa toda. Isso aí é bobagem, porque o processo é que tem gente lá mexendo nisso. Agora, ó, eu não sei se era o caso de falar, né? Mas eu vou falar uma coisa que isso vem já há mais de meio século, a gente sabe. Se, por exemplo, as cidades não tivessem amparadores setoriais naquilo que existe, a cidade acabaria, principalmente uma megalópole, uma metrópole, no mês. É porque tem, porque senão ia ter loucura de tudo quanto é jeito, e essas loucuras iam ter princípio, início nelas, através do trânsito. De modo que tudo isso aí tem. Lembre-se quando nós fizemos lá na Glória, que eu falei sobre o processo da turma que estava ajudando lá, que a gente precisava de ver o ambiente, quem era, até descobrir o local, os negócios todos, que tinha amparador daquela área da Glória. Todo distrito, bairro, tem amparador próprio. Outra coisa, eu falo nisso também no livro Projeções da Consciência. Lá tem um tópico sobre esse assunto, tem um capítulo. Agora, por exemplo, o nosso aqui, vocês sabem quem é que é, né? Você não acha que devido à sua energia de alto nível, não, nem tanto. Como é que eu dei a Adriana? Menos. Não é isso? A Adriana que sabe isso. De alto nível, todo mundo gosta de você? Não. Nem todo mundo gosta de mim. Não é bem assim. Ainda bem. Você já pensou se todos os mega assediadores e a turma da máfia gostassem de mim? Eu estava perdido. Olha, renego esse gosto, essa gostança, esse amor, essa simpatia, renego. Me inclua fora dessa, por favor. Não é bem assim, vamos devagar. Agora, ó, quero só te dizer uma coisa, falando sério. Processo de energia é aliciante. Problema da vontade é poder. Poder, você sabe que é um perigo. É a força maior que a pessoa tem. Então, o verdadeiro poder de uma pessoa é uma vontade equilibrada. Isso pesa na minha balança, eu sei disso. Agora, eu não quero ser cabotino nessas coisas, vê se me entende. Eu faço força para não ser cabotino em nada. E outra coisa, também não sou da elite, eu não sou de elitismo. Eu estou trabalhando com gato, com cachorro, com gente. Estou trabalhando com Arlindo, né, Arlindo, que é do trio Parada Dura. É bom a gente esclarecer isso. Estou trabalhando com o Adélio. O Adélio não está aí mais. Mas precisa a gente saber disso. Isso aí é uma coisa muito séria.
E fora outros, né, que eu não vou falar aqui, outros menos votados, da periferia, está entendendo? Mas que a gente pode falar, se vocês quiserem, não é isso? Agora aqui, as músicas de Andrea Bocelli têm também algum vínculo extrafísico, intermissivo? Depende, né, quais as músicas que ele tem, como é que é, eu não sei, eu já ouvi muito pouca coisa do Bocelli. Agora, veja, tem gente a favor dele, tem gente contra ele, como sempre, né, a maioria desses cantores são assim, né? Esses dias saiu lá umas notícias contra ele também, falando besteira dele. Os amparadores dos bairros, quando eles eram consins, eles tinham alguma profissão específica? Ou como é que é? Amparador de quê? De bairro. Bairro? Não, eles geralmente têm um local que eles ajudam mais. Por exemplo, lá na Glória, eu comecei a ver que tinha um terreno baldio. Eu fui olhar, era lá. Aí depois eu descobri que junto do terreno havia um esqueleto, um edifício que há muitos anos ninguém nem entrava lá, que estava vazio. Também tinha concierge lá. Então, eles arranjam um determinado lugar onde eles possam ficar isolados, para não haver o trânsito de consciência. Isso é que é o que eu vejo que acontece mais. Agora, por exemplo, isso varia muito, entende? Varia demais esse processo. É assim, por exemplo, que às vezes certos bairros, até fora do Brasil, quando eu estava estudando cidade, aquele negócio do processo da urbis, urbanismo, da Reurbex, eu queria ver um local que não fosse ninguém, onde não ia ninguém. Até em New York eu andei escutando isso. Você sabe que vendo isso. Lá em New York, você sabe que tem lugar que às vezes eles colocavam com a água correndo sempre, etc. E tinha espaço daquele que não ia ninguém. Eu ia para ver se ali era local de reunião deles. Agora, você sabe que é o local de reunião, porque a hora que você chega, você sente aquele banho de energia do local. É como se fosse uma forma holopensênica e muito poderosa, vigorosa de energia. A gente percebe isso bem claramente. Mas aí, eu queria saber assim, para eles serem amparadores de um determinado local, é porque eles viveram ali, é porque eles mexeram com alguma coisa? Sim, isso é o caso do nosso amigo lá no caso afastado de Itacoatiara. Que o nosso amigo, a hora que chegou, falou assim, eu que dirijo aqui a área. A primeira noite que eu dormi na casa que eu comprei do terreno, o negócio todo, lá em Itacoatiara. E era um homem, eu já expliquei, um homem enorme. E ele tinha vivido lá naquela área, ele conhecia tudo. E ele é que manobrava tudo. E outra coisa, Itacoatiara, naquela ocasião, tinha mais ou menos uns 11 locais que mexia com mediunidade. De tudo quanto é jeito, coisa do Oriente, coisa espírita, coisa não sei o quê, coisa disso, coisa daquilo, sessão espírita. Entende? Quando eu fui para lá, tinha isso tudo. Eu não sabia que era assim. Eu só vi que o ambiente lá era melhor. Agora, são várias coisas que lá sempre eles fizeram. O negócio é a da Marinha. Lá só tem uma entrada por terra. E aquela entrada tem 24 horas, há muitos anos, desde a época da Marinha, que tem guarda. Todo mundo que entra, ele sabe quem é. Tem quebra-mola por tudo quanto é lado. Só para chegar na Rua das Orquídeas, onde estava a minha casa, que era alguns poucos quarteirões, 2 ou 3, tinha só 14 quebra-mola. Quebra-mola quer dizer, esse redutor de velocidade, você está entendendo? Que lá no caso era praticamente quebra-mola, quer dizer, era bem alto, quebrava a mola mesmo. Então, isso tudo é sério. Outra coisa, o mar é violento lá. Tem uma praiona que, se não tiver cuidado, mata todo mundo. Uma pedra enorme do outro lado e uma prainha, para criança, etc., que ajudava. Então, aquilo tudo, e aquilo é fechado, alto mar. Mas então, aí é um amparador ou é um com não, equipe? ele dirigia a turma de assistência, é sempre a equipe. Agora, por exemplo, ele chegou e se apresentou para mim. Entendeu? Eu achei o máximo. Agora, outra coisa, tinha gente que fazia sessões espírita que queria que eu fosse nas sessões lá. Eu nunca cheguei aí, porque não dava tempo. Eu só passava lá em fim de semana, uma coisa ou outra, e era para levar meu filho. A gente ia para o clube, que não ia ninguém. E a gente ia nadar na piscina, aquele negócio todo, depois ia para o mar, nadava na praiona, na prainha, subia na pedra. Era um senhor movimento e fitness, você está entendendo? Outra coisa, eu comecei a colecionar mais concha, quando eu vi lá que havia a concha de café e outras mais, está entendendo? Que valia até $4 cada uma.
E de vez em quando dava aquela ressaca, você via tudo, material de navio, porque lá é alto mar. Então via material de navio, via uma opção de coisa, e as conchas de tudo quanto é jeito. Então a gente saía de manhãzinha, 5 horas da manhã, para pegar as conchas. Agora, numa cidade tipo Nova York, assim, que você já foi muito, o que você via lá, assim, em termos de amparador? Lá eles olham mais certas áreas que tem. Por exemplo, eu sei, isso eu estudei, o Central Park tem. E eu fui ao local, aonde tem o local, que lá quase não vai ninguém. É um negócio afastado, assim, que tem uma pedra com o negócio todo. Eu nunca vi ninguém lá. Eu descobri que era lá e eu fui lá muitas vezes nas minhas viagens. Ninguém sabia disso. Agora, o Central Park é clássico. Entende? Dentro do processo de New York. E é óbvio, tinha que ser, né? Se você pensar bem. Agora, aquilo influi muito. De vez em quando, aquelas mudanças que eles fazem de trânsito ali dentro, que faz por fora. A época, por exemplo, de inverno, que muda tudo, que tem o route, snow route, sabe como é que é? Que muda, tudo isso muda demais. Eles olham isso tudo. Agora, lá outra coisa que tem séria é de ponte. Tem uma daquelas pontes lá que eu estive examinando, mas depois eu parei porque eu fiquei com medo das ratazanas. A hora que eu vi que tinha ratazana do tamanho de um cachorrão grande, eu fiquei com medo. Parecia uma vaca aquele negócio. Bom. Agora, eu vi tudo de longe. Porque elas são das mais antigas, parece são as mais criadas na Terra, são aquelas das pontes de New York. Você vê de longe a hora que elas passam embaixo, aquilo dá medo da gente. Ratazana mesmo. Porque, olha, a ratazana, ela tem parente aí do ratão do banhado, que é a capivara. Ela pode ficar grandona mesmo. Mas as de lá não, elas assustam a gente. Porque o rato já é um troço esquisitinho, meio extraterrestre, né? Agora, daquele jeito lá, é extraterrestre, de planeta atrapalhado, porque negócio... Agora, eu via de cima, nós começamos a examinar aquilo lá, tinha gente em New York que estava me mostrando os negócios todos. Desculpa a burrice, mas numa UFIEX pode ser tratado bicho? Pode. Pode? Pode. Mas em que caso? É igualzinho em consultório médico, pode ser tratado bicho também, é o que acontecia comigo no verão. Mas que caso de bicho que iria para uma UFIEX? Às vezes é processo de afinidade. Você pode fazer uma afinidade com o processo e melhorar a consciência que morreu. Aquela que virou, ela agora é consciência. Se ela gostava então, do bicho... Então, bicho, às vezes, tem relação. A relação com gente, isso é muito sério. Às vezes é um caminho. Tudo isso eu já vi. Professor, em relação à consciência que é assistida, que havia um rapport muito grande de afinidade de muitas existências. Como o senhor falou, aquele grande amor do passado, aquela consciência. A hora que é feita essa assistência, é como se ficasse um vazio. Como é que se faz? É emocional, um vazio emocional da consim, da qual foi feita essa assistência. O que a gente pode estar orientando? Como pode estar sendo trabalhado isso com a gente? Como faz? É a pessoa partir para outra assistência, o mais depressa possível. Não ficar gozando os louros, ou tem um nome para isso, né? Como é que é o nome que tem para isso? Não, o que é? Não, a cria. Não pode estar fazendo carinho ou ampliando a cria. Tem que partir para outro. Quem começa e tem um êxito num trabalho de assistência tem que se autoconscientizar que aquilo é o início do princípio do começo, que tem muito mais coisa pela frente. Tá certo? Pensa nisso. Tá. Gente, então, os nossos comerciais, por favor, está na hora de vocês. As pontuações da tertúlia de hoje foram 11 votos online, 22 perguntas respondidas online, 19 perguntas presenciais, 53 assinaturas no livro de presença, 4 praticantes da técnica de Invexis. Hoje temos 3 recados: Eduardo, amigos, Kátia, imersão na escrita, Amin, acoplamentário e verbetes. Os verbetes para a eleição de hoje
abordagem da antessala, autorracionofilia, autorraciociniofilia, demissionário antievolutivo, detalhe irretocável, impossibilidade cognitiva, mega abrangência, princípio filosófico, prurido consciencial, superestimação pontual, trânsito consciencial, verbete chave e verponogenia. Pessoal, a gente está no meio da campanha, né? Hoje é quinta-feira, sábado à meia-noite termina então o prazo aí para quem vai renovar, se tornar amigo da enciclopédia, concorrer àqueles brindes, aqueles prêmios que o professor Valdo comentou aqui. A gente queria destacar os cursos de aprofundamento, né? ECP1, ECP2, o acoplamentário, o balanço existencial, o curso Media Training, que é um curso novo aí da Comunicons, né? Que a pessoa vai poder fazer esse curso, a pessoa que ganhar. É um curso para estimular a pessoa a aprender a falar na mídia, né? A se expressar. Então são vários cursos, são cursos caros, né? Todos cursos acima aí de R$400, R$450. Então são prêmios que a gente está oferecendo como um estímulo, né? Para a pessoa se tornar amiga da enciclopédia e fazer parte e ser mantenedora de todo esse trabalho que está sendo feito aqui em Foz do Iguaçu, aqui através da enciclopédia da Conscienciologia. A gente queria lembrar as pessoas que já são amigas da enciclopédia, que ao entrar no site, né, vocês receberam a senha, o login, dá uma checada no extrato de vocês. Tá? Isso é muito importante para nós, porque a gente precisou fazer um trabalho aí de formiguinha, foi um por um, né, vencimento por vencimento, e vocês sabem que tem uma coisa chamada neurose de digitador. Então, assim, foram quase 2 meses de digitação e a gente tem a preocupação de, às vezes, ter errado um valor ou errado alguma coisa. Não se preocupem se no seu extrato bancário, não, né? O seu extrato aí do Amigos da Enciclopédia tiver algum erro, a gente corrige. Tá? Manda para nós um e-mail no suporte@enciclopediadaconscienciologia.org, tá? E a gente vai corrigir, ok? Então ainda dá tempo, quem não fez a inscrição, quem não renovou a amizade, né, como a gente fala, até a meia-noite de sábado. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Depois da manhã começa mais uma imersão na escrita. Para quem não conhece a dinâmica do curso, são 2 dias em que a pessoa vai passar 10 horas escrevendo e 2 horas e meia debatendo com os colegas que estão escrevendo sobre técnicas, dificuldades, superações ou conteúdos. Tá? Então é sábado e domingo, começa 9 da manhã e no sábado acaba 8h30 da noite e domingo 9 da manhã e acaba 5h30. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos lembrar do acoplamentário, que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de junho. Portanto, daqui a 8 dias. O tema deste acoplamentário vai ser Maxi Fraternidade. E vai ser dado por 2 epicons, que são especialistas em interassistência. São o professor Leonardo Firmato e o professor Alcir Alves. O preço ainda é um preço promocional até o final desse mês, tanto para os moradores de Foz como para quem vem de fora. E esse preço promocional é só até o final desse mês. No mês de julho, voltam os preços normais. Maiores informações pelo telefone da recepção do CAEC, 45 3525 2652. Repetindo, 45 prefixo, 3525 2652. E o segundo recado é que nós estamos precisando de voluntários para grampear verbetes. Então, quem puder ajudar, os verbetes estão no holociclo. Chegando lá é só procurar a pessoa responsável, né? Pode ser no período da tarde, das 2h30 às 6h, ou no período da manhã,
das 8 a meio-dia. Tá? Chegando lá é só procurar a pessoa responsável. As pastas já estão lá na mesa do fichamento. Tá? Muito obrigado. Para amanhã teremos o verbete autorraciociniofilia, que ganhou com 8 votos. Obrigado, boa tarde.